você quer ser quando crescer? Bombeiro, astronauta, médico, engenheiro, piloto, jogador de futebol, cientista, advogado, professor. Feita uma criança, a pergunta faz a imaginação voar. E você? O que respondeu quando te fizeram essa pergunta? E mesmo dentro do curso escolhido, já parou para pensar nas várias possibilidades que se apresentam? O Profissões está no ar. E este espaço aqui é para a gente trocar ideias sobre carreira profissional e mercado de trabalho. Pedagogia é o tema deste episódio. E olha que interessante, este é o curso superior mais procurado pelos estudantes brasileiros, inclusive na Univesp, a Universidade Virtual do Estado de São Paulo. Mas por que escolher pedagogia? Com a palavra, os pedagogos. E se prepare, porque as histórias que você vai conhecer aqui vão mexer com você. Minha opção pela pedagogia é uma opção de compromisso político. É acreditar que não existe uma sociedade democrática sem um programa de educação forte. Eu acredito que a educação é o caminho, é a porta aberta para a gente resolver uma porção de problemas que a gente tem aí. O pedagogo é aquele que tem o compromisso de conduzir as pessoas da onde elas estão para onde elas deveriam prosseguir. O pedagogo na Grécia Antiga era aquela pessoa, eventualmente até um escravo da família, que levava a criança da casa dos pais à casa do mestre. Metaforicamente, a ideia do pedagogo é a ideia de conduzir, de levar. Então, o pedagogo é aquele que se engaja na vida, se compromete com o sujeito e tem esse propósito de conduzir do lugar onde ele está para o lugar onde ele deve prosseguir a sua vida. Comecei pensando que ia ser professora, né? Lá, pequenininha, passei por várias, como todo adolescente, pensei em várias coisas e acabei voltando na pedagogia. No início da minha carreira eu tive a oportunidade de fazer estágio em vários lugares. E um deles era uma grande empresa, uma indústria muito grande, e lá eu comecei a desempenhar outras funções que não só recrutamento e seleção, que não só treinamento e desenvolvimento, como recrutamento e seleção, trabalhei com sucessão, com remuneração, enfim, todos os subsistemas de RH. E aí eu fui aprendendo a viver essas outras realidades. Eu fui business partner por 11 anos. Em 2018 eu tive a oportunidade de vir trabalhar na área corporativa ainda dessa empresa, para ser a responsável global pelos programas de liderança. E aí tive a oportunidade de, então, virar ao lado, como a gente diz, né? Eu deixei de ser a cliente e passei a vir trabalhar aqui como consultora, trabalhando com organizações que, muitas delas parecidas, inclusive com as que eu vivi. E acho que o que me fez continuar e pensar que a área empresarial era o meu lugar de fato, foi justamente esse contato com as pessoas e a poder perceber a contribuição para o desenvolvimento dos líderes, das equipes. Isso acho que foi o que mais me conectou. Fui cumprir a licença de uma professora no ensino regular, uma sala de terceiro ano do Fundamental 1, uma escola municipal. Não me avisaram nada, que eu teria uma surpresinha na licença dessa professora. Quando eu fui receber essa turma no pátio para direcioná-la até a sala, chegou uma criança com uma máscara, sem o cabelo, e eu olhei e falei, nossa, né? Por quê? Ninguém me falou nada. Eu achei, já me chamou a atenção. Então eu direcionei a turma até a sala, chegando lá ele correu para debaixo da mesa e já ficou ali quietinho. E eu falei, o que eu faço agora? Quer saber de uma coisa? Vou fazer uma roda de conversa. Todo mundo afasta as cadeiras, as mesas, senta em roda e a gente vai conversar um pouquinho, né? Quem aqui tem medo de hospital? Quem aqui já ficou internado? Quem aqui tem medo de injeção? E aí eles vieram trazendo as vivências deles, né? Quem já tinha ficado internado, quem toma remédio. E ele foi ouvindo aquilo atentamente, aí ele saiu debaixo da mesa depois de um tempo e falou assim, eu posso sentar no seu colo? Eu falei, pode. Aí ele falou, agora eu vou contar a minha experiência.
E aí ele falou assim, eu estava fazendo tratamento de câncer, eu tive leucemia. E aí ele trouxe toda a vivência dele, que foi no GRAAC, e ele falou por que ele tinha perdido o cabelo, por que ele estava usando máscara, como que foi os meses dele internado. Depois que ele terminou de relatar tudo, aí eu pedi que todos, abraçassem, que a gente acolhesse ele naquele primeiro dia de retorno dele na escola. E depois que todo mundo foi embora, aí quem desabou a chorar fui eu. Vieram 1000 perguntas na cabeça. Mas aí também veio uma pergunta que foi, como eu posso dizer, o que direcionou a minha vida profissional. Porque eu pensei, tá, e esse tempo que ele ficou todo em tratamento de saúde? Como que ficou em relação à escola? Eu cheguei na faculdade com tema de TCC em andamento, cancelei tudo, pedi outra orientadora, mudei o tema do TCC junto com o grupo que abraçou e defendemos. E aí eu saí da pedagogia formada, já com foco para trabalhar dentro de hospital. O pedagogo ele é central nesse tipo de projeto que queira ser educativo, isso não tem dúvida. Eu, como produtor, eu tenho que escolher quem vai dirigir, quem vai escrever, eu tenho que escolher o pedagogo certo, sabe? Para aquele projeto, eu acho que o pedagogo tem que ter uma formação assim, assado, porque é uma pessoa da parte da equipe artística e técnica muito importante. Bem, eu vou começar a ler. E por que ainda não começou? Porque ainda não comecei. O profissional da educação que trabalha na TV e no rádio, ele é um campo muito diversificado e é justamente o encontro da educação com a comunicação. Eu comecei a trabalhar aqui na TV Cultura com projetos educativos, entre aspas, né? A gente sempre chama pedagogos para ajudar. Você já leu muitos livros? No Castelo Rá-Tim-Bum, a gente teve uma equipe grande, coordenada pela educadora Zélia Cavalcante, que nos deu muita liberdade, foi muito interessante a maneira como ela conduziu. Antes da gente fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, a TV Cultura tinha feito o Rá-Tim-Bum. E quando o Rá-Tim-Bum foi feito, também ainda havia essa demanda no Brasil para esse tipo de conteúdo. Então, o primeiro Rá-Tim-Bum, ele foi feito com esse conteúdo. Quando a gente foi fazer o Castelo Rá-Tim-Bum, a alfabetização no Brasil já tinha avançado e não havia mais tanta necessidade desses tipos de conteúdo. Então, a gente teve no Castelo Rá-Tim-Bum maior liberdade no sentido de... a gente teve liberdade de escolher outros conteúdos mais lúdicos, mais ligados a comportamento, à cidadania, a artes, à música. E então o cardápio pedagógico, como a gente chama, a gente recebeu da equipe da Zélia Cavalcante uma bíblia pedagógica para trabalhar. Mas eram os temas que a gente deveria ir tratando durante o programa. E era muito amplo o espectro de conteúdos pedagógicos. Eu acho que o pedagogo é aquele que vai fazer a mediação entre um conteúdo e um dado veículo de informação, ajustando ao perfil. Aliás, o desafio da educação é ajustar o processo de ensino ao processo de aprendizagem. E isso o pedagogo vai fazer em qualquer situação. A língua é meio e meta. É meta porque a gente de fato quer que os alunos aprendam a ler e escrever. Mas ela é meio, porque aprendendo a ler e escrever, quantas outras coisas que esses alunos podem aprender. Alô? Tem uma coisa interessante que eu tenho reparado, a orientação pedagógica dos projetos infantis na história da televisão mundial, na verdade, está muito ligado ao momento dos programas, do que os programas são produzidos. Isso determina os objetivos. Então, por exemplo,
quando o Vila Sésamo foi criado nos Estados Unidos nos anos 60, havia uma demanda muito grande nas escolas públicas americanas de um apoio para os conteúdos básicos, como a alfabetização e os conteúdos básicos de matemática. Então a Vila Sésamo foi criada para ajudar com esses conteúdos específicos. Quando a Vila Sésamo veio para o Brasil também tinha essa demanda, também tinham problemas de alfabetização com as crianças pequenas, com falta de escola e tudo. Aqui a Vila Sésamo também tocou nesse assunto, quer dizer, o conteúdo era bem focado para esse, vamos dizer, os ensinos, os conceitos básicos de linguagem, matemática, ciência e tal. Hoje em dia eu trabalho com orientação profissional e de carreira e realmente o caminho mais óbvio é o primeiro, assim, que a gente sempre pensa, né? Formou em pedagogia, vamos atuar ali com a educação básica. Também é um caminho lindo, super interessante, tem muita oportunidade, né? No mercado público-privado. Mas existem outras opções. A gente vê cada vez mais uma pedagogia empresarial, então a aplicação, né, da parte nossa que a gente aprende a ensinar, a entender como cada os adultos também aprendem, como que a gente pode passar aquele conhecimento de uma forma que a outra pessoa consiga absorver. Tem uma equipe com 5 pessoas. A gente recebe os projetos, na medida que vende o projeto, que ele tem essa característica de ser de grande porte, customização, ele vem para o meu time. E aí a gente começa a entender, a gente faz o que a gente chama aqui de mergulho, que é entender como esse projeto, quais são as necessidades dessa empresa, as dores, como que ela funciona. E aí a partir daí a gente começa a planejar como a gente vai fazer. Então a gente tem já uma série de etapas definidas. E o meu papel hoje muito é orientar a equipe. Então a gente tem cinema, engenharia ambiental, psicologia, engenharia química e marketing. Cada profissão acaba botando luz num determinado lugar. E é isso que a gente aproveita muito. Então a gente é muito complementar. Assim como eu tenho um engenheiro ambiental, que é o Robson, que está fazendo essa transição, que está estudando pedagogia porque percebeu que seria complementar. Engenharia ambiental é um tema muito amplo, né? Estuda várias coisas e durante toda a graduação eu sempre busquei ter experiências para dizer aquilo que eu gostava e principalmente aquilo que eu não gostava. Então eu fui eliminando ali da engenharia as partes mais de cálculo, mais de projetos e navegando em projetos mais voltados para a educação, para empreendedorismo, para sustentabilidade, coisas que me chamavam mais para pessoas. Cada hospital tem a sua especificidade. Dependendo de qual patologia, qual o público-alvo, muda-se a rotina. Tem hospitais que dá para atender só no período da tarde, tem hospitais só no período da manhã, hospitais manhã e tarde. Alguns os atendimentos, às vezes, é só no leito, outros podem vir para a classe. E aqui, no caso, no meu ambiente aqui de trabalho, num primeiro momento, é a gente dar o bom dia, saber como que foi, como que está a situação daquele paciente, para depois a gente conversar, falar e trazer para a classe hospitalar. Aqui com a saúde mental, também tem como eu posso dizer, um perfil ainda mais delicado para você pensar em tudo, né? Como vão ser as atividades, como que vai ser essa ligação com a escola. Prepara também essa escola para receber de volta esse aluno. A reinserção escolar é um ponto muito delicado, porque aí tem que preparar não só aquele professor, mas a equipe toda da escola, a equipe gestora dessa escola, para receber, acolher esse aluno de uma outra forma. É um outro olhar que a gente consegue desenvolver na escola para receber de volta esse aluno. Então é muito importante. O pedagogo que trabalha no hospital, ele tem que se ajustar a uma condição muito específica de trabalho, né? Porque ele não vai necessariamente compor uma classe, não necessariamente ele vai ter um grupo, e ele tem que levar em consideração as condições físicas
dessa criança. Então, um dia a criança está bem, outro dia ela não está, e esse pedagogo tem a função de estimular a criança e de levar essa criança para além das paredes do hospital, né? Para a vida, para discutir a vida, para compreender, para lidar com o conhecimento. Então, o pedagogo hospitalar é aquele que provoca a criança tendo a perspectiva de que amanhã ela não vai estar lá e que ela vai seguir o curso da sua escolaridade. Por isso que eu digo que mais do que ensinar, ele está verdadeiramente dando dignidade a essa criança. Pedagogia é o nosso tema de hoje, e são muitas as possibilidades profissionais que se apresentam dentro da pedagogia, como você está vendo aqui, com as histórias que estamos mostrando. Mas e a formação profissional? Esse é um dos assuntos que você confere a partir de agora. Hoje em dia, são muitos os campos de atuação do pedagogo. Então, ele pode atuar na escola como professor, né? Pode, às vezes, trabalhar na própria escola, mas em trabalhos um pouco diferenciados, como, por exemplo, nas salas de leitura, ou na coordenação pedagógica, ou na orientação educacional, ou na direção escolar. Então, dentro da escola já são muitas as possibilidades de trabalho. Sou aluno de pedagogia da Univesp, já tenho uma outra formação na área de psicologia, pela UBC de Mogi das Cruzes. Trabalho aqui na Escola Estância do Mineral de Poá já tem uns 3 anos como secretário da escola. A paixão pela pedagogia ela surgiu desde a época que eu fazia psicologia. Eu tinha intenção de dar continuidade, fazer uma nova graduação na área da pedagogia, porque no estágio que a gente fez no curso de psicologia, tem que fazer 3 estágios. Então, um deles era na área da escola, na área escolar. A gente fez um estágio com o pessoal do EJA, que foi muito bacana. A gente conseguiu fazer uma intervenção muito legal na escola. Conseguimos aproximar os alunos que eles tinham problemas de relacionamento. E eu acho que veio daí o meu maior interesse em continuar na área e tentar algo na área da educação. Na verdade, nas escolas que eu atuo aqui em Poá, eu atuo desde 2010. Comecei numa escola de infantil, depois fui para uma escola de Fundamental 1, crianças de 6 a 10 anos, e agora estou nessa escola de Fundamental 2. Estou aqui há pouco tempo. Antes de vir para cá, eu queria fazer, mas não tinha condição financeira. E também não tinha tempo e tudo mais. Mas aí quando eu vim para cá, eu conheci a Univesp, que eu também não conhecia. Conversei com o coordenador aqui do Polo, o Rodrigo, ele me explicou como é que funcionava. Eu falei, nossa, acho que é uma oportunidade, acho que eu vou tentar. Tentei, graças a Deus deu certo e tô atuando não, né? Já estou estudando tem quase 1 ano. O que é a leitura? O que é um bom leitor? O que um bom leitor deveria aprender? Para esse aluno que está entrando hoje na pedagogia, eu acho que o maior desafio é buscar uma boa formação. E quando eu digo boa formação, não é só ele ir para a aula, fazer as atividades que o professor manda, fazer as provas, é muito mais do que isso. Se ele quer se tornar um educador, ele tem que ser protagonista da sua profissão. Ele tem que ser protagonista da sua formação. E isso significa ele ir para a biblioteca, estudar, ler revistas especializadas, participar de congressos, de encontros, de iniciativas de formação. Então, é muito importante que ele se assuma como um educador em formação. E vou dizer, né? Educador em formação é a vida inteira, não é porque a gente recebe o diploma que você já é um educador pronto e resolvido, né? O professor, assim como tantas outras profissões, né? Tem que estar sempre estudando, sempre lendo e sempre buscando aí se aprimorar. Eu acho fundamental a especialização em pedagogia hospitalar. Eu iniciei na carreira
já né, cursando a especialização em pedagogia hospitalar e tive diversas dificuldades, né, porque a teoria a gente sabe como é uma coisa e a prática é outra. E como eu disse que tem uma diferença, né, de um hospital para o outro, né, as especificidades, então é importante que você faça a formação. Não vai passar dificuldade então, Paula? Vai passar dificuldade sim, porque, como eu disse, é um ambiente desafiador, mas você já vem com uma noção prévia, pelo menos, dos cuidados, do contexto, da rotina. O curso de pedagogia, ele é muito amplo e isso precisa ficar cada vez mais claro, mais evidente que existem várias possibilidades. Mas para isso é importante pesquisar mesmo, perguntar e ir atrás. Então, para a sala de aula, a gente já tem os nossos estágios que nos dão uma grande base ali da parte de gestão, de sala de aula, ótimo. Para essas outras áreas, interessante entrar em contato com esses profissionais que estão, por exemplo, nas redes profissionais. Então, a gente já consegue se aproximando um pouquinho dessas ideias, do que faz, de como que é tanto o conhecimento, mas como que é no dia a dia, como que é a parte prática e como que você vai conseguir depois entrar e estar nesse lugar que você gostou tanto, porque tem os caminhos das pedras, né, para cada uma dessas outras opções que a gente escolher. O que eu mais gosto na pedagogia é olhar para a educação de um lugar bem recente e ao mesmo tempo completamente revolucionário. Então, se a gente olha para a educação da minha avó, da minha mãe, a minha e a dos meus filhos, a gente está falando de universos completamente diferentes. A pedagogia, ela te dá essa perspectiva histórica e ao mesmo tempo te convida a continuar escrevendo essa história, a fazer ali o caminho da educação que você acredita, que você vê que o mundo precisa. Teve uma professora que me inspirou muito, a dona Terezinha. Ela era professora de português lá na escola onde eu estudava em Itaiaçupeba, lá no meio do mato. E na época, eu cheguei lá, eu estava na 4ª série. E ela tinha um programa muito bacana de incentivar a leitura dos alunos. Ela pegava uma aula durante a semana e fazia com que os alunos fossem até a biblioteca para retirar um livro, ler, e depois fazer uma espécie de resumo para ela, né, contar como é que foi a leitura. E nessa época eu comecei a ficar viciado, graças a ela, em ler. Tanto que depois, no fim do ano da 4ª série, ela me deu um livro com uma dedicatória, elogiando o meu empenho na leitura e tudo mais. Então, ela me incentivou bastante, assim, ela me inspirou muito. Eu quero ser um professor como ela, um professor que inspira. Eu tive uma aluna que sofreu diversas reinternações. Ela tinha fibrose cística e eu acompanhei, né, todo o caminhar dela junto com essa doença. E eu lembro que quando a médica veio falar que ela já estava em cuidados paliativos e se eu poderia ir até a UTI, eu tive que me preparar psicologicamente, emocionalmente, para entrar e dar força para ela lá dentro da UTI. E aí eu fui com livros, né, de histórias que ela gostava, que eu sabia que ela gostava, tudo preparada. Aí quando eu entrei dentro da UTI, que ela me viu, ela falou assim: Pro, a única coisa que eu quero de você é um abraço. Aí eu abracei, fiquei uma meia hora abraçada com ela. É difícil. E ela não falou nada. Ela falou: só quero seu abraço. Aí depois ela estava já muito debilitada e nem o oxigênio estava suprindo mais essa oxigenação dela. E aí eu ajudei ela a deitar de volta na cama e ela falou assim: me promete uma coisa? Eu falei: sim. Aí ela falou: jamais desista da sua missão. Você faz o seu trabalho com muito amor. Eu gosto demais de você. Você é a melhor professora do mundo. E aí eu olhei para ela e falei: enquanto eu sentir dentro de mim que é a minha missão, eu não vou desistir. E eu vou tentar fazer o meu trabalho da melhor forma possível. Quando eu era criança, eu fui um problema de aprendizagem. Até os 10 anos eu não estava bem alfabetizada. E aí eu vivi toda a sensação de fracasso que uma criança pode viver.
aquela situação de você ficar sem recreio porque você tem que refazer a lição, de ter o caderno mais feio da turma, de não acertar nunca aquilo que a professora está pedindo. Então eu tinha essa sensação muito forte comigo. E aí, quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu tive a sorte de encontrar uma professora que olhou para mim, olhou para as minhas especificidades, olhou para as minhas dificuldades, e aí, num curto espaço de tempo, ela conseguiu reverter essa chave. E aí eu passei a ser aquela aluna, boa aluna, interessada, envolvida, não só pelo compromisso de ir para a escola, pela obrigação de ir para a escola, mas por gostar de aprender, por sentir que aprender era um desafio para mim. Então eu vivi as duas situações, por um lado a situação de fracasso e por outro lado a situação de sucesso, de poder me reafirmar na conquista do conhecimento. Isso foi muito importante para eu perceber o quanto que um professor pode mudar a vida de uma pessoa, né? Pode fazer toda a diferença. Então, pode fazer a diferença no plano político, enquanto um compromisso político, mas também pode fazer a diferença na perspectiva individual de atender aquele aluno que precisa de você e que precisa do seu olhar acolhedor, né, para direcionar aí os rumos da trajetória de vida. Foi isso. Foi por isso que eu optei pela educação. Se as histórias que você viu aqui mexeram com você, se você acredita que pedagogia é o que você procura, corra atrás dos seus sonhos. Pedagogia é um dos cursos da Univesp, uma das universidades mais importantes na modalidade de ensino à distância no país. E é uma instituição pública. O curso tem duração de 4 anos e conta com acessibilidade e modernos recursos educacionais que unem teoria e prática. As aulas são interativas, com trilhas de competências e habilidades que preparam o estudante para se tornar um profissional qualificado e desejado no mercado de trabalho. Você que está chegando, saindo da universidade ou até mesmo pensando em novos rumos para a sua carreira, fique ligado que a gente ainda tem muita história bacana para mostrar. Gente que faz diferença na sua área profissional. Beijo e até a próxima!